O que a gente está vendo agora é Jerusalém como ela era de forma natural antes que algo fosse construído sobre a cidade. A gente está vendo a topografia de Jerusalém, podemos dizer por volta de 1500, ok? Antes de Cristo. Quer dizer, a gente pode dizer que a cidade era em grande parte assim, montanhas, mais montanhas e mais montanhas. Uma dessas montanhas é a montanha que está aqui no meio, que a gente conhece com o nome de Monte Moriá, ou alguns o chamam também de Monte do Templo, onde, segundo a crença dos sábios judeus, eu contei a vocês, daqui Deus tirou a terra para criar o primeiro homem, Adão, sacrificou Adão aqui, um animal, agradecendo pela criação. No mesmo lugar se diz que Noé vem e sacrifica. Dizem que no mesmo lugar Abraão vai sacrificar a Isaac. Na hora que ele vai sacrificar a Isaac, o anjo de Deus vem, tira a sua mão, e naquele momento o pai não sacrifica o filho, e nós sabemos que, ok, ele sacrifica um cordeiro no lugar. E por último, inclusive, tem aqueles que dizem que aqui é o lugar onde Jacó vai colocar a sua cabeça para dormir, e ele tem aquele sonho da escada, dos anjos que sobem e descem. É uma interpretação, e assim se encontra desse local. Esse é o lugar que Davi, depois de conquistar essa parte aqui da cidade, ó, aqui, Vale do Cedron de Josafate, que a gente já conheceu, vocês viram também na maquete hoje. Aqui, o vale conhecido como Vale do Teropeon, que corta a cidade até hoje em dia, onde está esse grande pátio aqui do Muro das Lamentações, passa esse vale antigo, ok? Aqui, Davi vai construir a sua cidade, a cidade de Davi que a gente escuta na Bíblia quando ele conquista essas terras dos jebuseus. E mais tarde ele vai comprar de Araúna, do jebuseu, essas terras. Araúna quer dar para ele e fala, não, eu quero comprar, eu quero pagar por ela, ela vai ser minha. Por quê? Porque aqui ele vai construir a casa de Deus. Errado. Davi não vai construir a casa de Deus. Davi vai planejar, vai projetar. Quem vai construir a casa de Deus? Salomão. Lembre-se que Davi fez muitas guerras, era um homem de muitas guerras, tinha sangue na mão. Ele mandou também Uriá, verdade, o marido de Batseba, para frente da batalha. E a gente sabe que Deus diz claramente, ok, ao profeta Natan, não, Davi não vai construir o templo, mas o seu filho Salomão, que vai ser um grande sábio, ele vai construir. E aí Salomão vai construir aqui, neste local que nós conhecemos como sendo o primeiro templo. Isso por volta de 930 antes de Cristo. Esse primeiro templo vai ser destruído no ano de 586 antes de Cristo pelos babilônicos, por Nabucodonosor. Ele vai ser destruído, e 70 anos depois aproximadamente, Esdra e Neemias, liderando o povo, ok, com Zorobabel, vão, ok, construir aqui o segundo templo. E se diz que o povo chora, ok, por este segundo templo. Vocês visitaram hoje o Instituto do Templo, verdade? E lá eles falam, o primeiro templo de Salomão, ele não era grande, ele não era enorme, mas ele era muito rico. Ele tinha, alguém lembra quantas menorot, quantos candelabros tinham dentro do templo de Salomão? 11. Quantas mesas do pão? 11. Era muito rico. As paredes eram de ouro. A estrutura era simples, ela estava aqui como tem que ser as medidas do tabernáculo, ok? Eram essas, mas ele era muito rico. Quando se vê o novo templo construído por Esdra e Neemias, pessoal, os ricos ficaram na Babilônia. Quem veio para cá são os pobres. E aí eles olham aqui, eles ficam felizes, mas eles choram, ok? Porque não é tão rico assim. Mas como a gente sabe, né? A gente sabe que os judeus acreditam que o importante é a intenção. Só que esse templo vai ficar até aproximadamente 36 a.C. E aí, Herodes o Grande, okay? Aquele que nós já conhecemos em Cesareia Marítima, aqueles que nós vamos conhecer, ok, em Massada, nós sabemos que ele olha para cá e fala, isso é pouco. E Herodes queria conquistar a simpatia do povo, dos judeus, que o viam como um convertido, de que vinha de uma família convertida, e por isso ele não podia ser aceito como rei. E Herodes faz de tudo para ganhar, ok, a confiança do povo politicamente. E ele fala, eu vou trazer a luz para Israel. E o que ele faz? Ele pega o local onde estava o templo e fala, eu vou restaurar tudo isso, vou reformar. Ele gostava de construir. E ele, o que faz é criar aqui um grande aterro. Na verdade ele constrói como duas montanhas artificiais
que vão ficar praticamente na mesma altura do Monte Moriá, ok? E ele vai construir aqui, ele vai fazer esse grande aterro. E roubaram o aterro. Ele vai fazer essa grande construção que hoje de manhã vocês viram na maquete no Museu de Israel. Ele vai fazer essa grande construção, essa grande plataforma. E aqui, no mesmo lugar do primeiro templo, no mesmo lugar do segundo templo que foi reconstruído na época de Esdras e Neemias, ele vai construir, ok, o templo mesmo. Isso é o templo. Aqui é a região do templo. Isso aqui em volta, isso aqui é podemos dizer assim, o fabuloso, o magnífico que constrói Herodes agora. Todo esse grande pátio aqui é chamado como do pátio dos gentios. Porque aqui podiam chegar gentios. Mas aqui para dentro tem uma mureta. Que está lá, está exposto no Museu de Israel. Hoje em dia infelizmente está fechado. Mas essa mureta que está escrito em grego, porque em grego? A língua da época, o inglês da época. É o que todo mundo sabe falar nessa região. Então está escrito, quem passar daqui e não for judeu, a pena pode ser de morte. Por quê? Porque aqui era a área sagrada. O primeiro pátio que vocês já aprenderam, com certeza, hoje com a Selma já conhecem também do passado, ok? O que nós chamamos o pátio das mulheres, onde entravam as mulheres e todo o povo. A segunda região onde entrava os filhos de Israel, os homens, e também os levitas e os sacerdotes. E aí a gente chegava já às duas últimas salas que já estavam embaixo do templo, que era a primeira sala, que a gente sabe que é o santo, onde estava, vocês viram no Instituto do Templo, a menorá, o candelabro de 7 braços, a mesa dos pães e também, como nós vimos, ok, o altar não do sacrifício, o altar do incenso. O altar do sacrifício estava aqui fora. E a última sala, ok, o Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano, 4 vezes, mas uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, para pedir perdão para todo o povo, que era a última sala aqui, que tinha o véu, aonde, segundo a crença dos judeus, aqui estava a Shekhinah, a divina providência, se encontrava aqui. É verdade, na época do primeiro templo, aqui também se encontrava, como vocês viram lá, a Arca Sagrada. No segundo templo já não existe Arca Sagrada. E é claro, segundo a crença cristã, no momento que Jesus morre na cruz, o que acontece com o véu que separava os santos, ele se rasga, e é claro que esse lugar se abra para todo mundo. Em 70 depois de Cristo, Jesus chora pela destruição desse templo. Aliás, só voltando um pouco antes, esse é o templo, para vocês não esquecerem, é o templo que Jesus será apresentado para os doutores no seu nascimento. Esse é o templo onde Jesus ensina para os sábios, é aqui. Esse é o templo que Jesus vira a banca dos mercadores. E esse é o templo que Jesus chora pela sua destruição, como por toda Jerusalém. Quando esse templo é destruído em 70, ok, depois de Cristo, durante quase 630 anos, nada é construído aqui em cima, até a conquista muçulmana. O que nós temos hoje aqui, se vocês olharem, é uma construção magnífica, a construção do Domo da Rocha, ok, o monumento muçulmano. Mas vocês podem ver que ela é muito mais baixa do que era o templo. O templo era o dobro do que é o Domo da Rocha, para vocês entenderem a magnitude que tinha o templo de Jerusalém. E a gente não está falando a gente está falando de 2000 anos atrás, quer dizer, é algo, ok, que foi incrível. E aí é o que nós vemos hoje em dia. Agora, o que é importante a gente entender aqui, e é um dia, e quem montou o programa, eu sei, gostei muito desse dia, porque vocês podem entender a centralidade do que era o templo de Jerusalém e entender o contexto histórico do movimento de Jesus também. Não só em termos de teologia e crença, mas também entender contra o que Jesus se levanta, contra o que ele vai contra o que os essênios vão contra. Porque isso aqui era onde estava o templo, era o centro, ok, da vida. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Que toda essa estrutura, quando o templo é destruído, a única parte que fica fora da terra, aliás, desculpa, 2 partes que estão fora da terra é esse pequeno muro que estava aqui, que está aqui, que é o Muro das Lamentações, onde vocês agora chegaram, oraram,